Boa noite, povo. Que a graça do nosso Deus possa reinar em cada coração. Meus irmãos, nós estamos lendo o texto e pregando também sobre o texto de Josué. Eu quero trabalhar contigo, mais uma vez, o capítulo 3. Josué, capítulo 3. E diante desse capítulo, nós vamos estar tratando de forma bem direta sobre essa temática, a travessia. E o que foi essa travessia? Nós bem sabemos que o povo de Deus saiu do Egito, ficou peregrino no deserto, 40 anos. Deus tinha prometido uma terra lá para Abraão, onde só veio ser executada essa promessa em Josué. E para entrar na terra chamada prometida, Josué precisava atravessar o Jordão. Então é sobre essa travessia que nós queremos tratar. Como vamos estar abordando todo o texto do capítulo 3, ficaria um pouco difícil ler todo o capítulo. Então quero tratar da seguinte maneira: cada verdade nós vamos estar trazendo então uma base bíblica. Eu quero já orar contigo, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que trate o nosso coração e que o nome dele seja glorificado e exaltado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua bondade, sustento e amparo. Nós estamos aqui nesta noite, Deus, uma noite agradável, um pouco fria, mas muito agradável porque, acima de tudo, estamos na sua santa presença. Louvado e bendito seja o Senhor, o mantenedor de nossa alma. Nós oramos, suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração e use, Deus, me use como instrumento da tua graça. Fale por meio da sua sagrada Escritura. Nós oramos a ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. A primeira grande verdade desse texto, desse capítulo 3, que está baseado exatamente no versículo 1. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. A primeira grande verdade está estampada aqui. Qual é a primeira grande verdade? Todos devem participar. Isso. Será que você poderia falar com mais desânimo, mais abatimento? Acho que não. Então vamos repetir agora com vontade. Todos devem participar da travessia. O texto apresenta uma expressão muito importante. Josué e todos os israelitas. A travessia não foi uma experiência restrita a Josué. Não foi uma experiência restrita aos príncipes das tribos, ou aos sacerdotes, a um grupo seleto de guerreiros, pessoas valentes. Não. Foi uma convocação para toda a comunidade da aliança. Então o Senhor, Ele traz à nossa memória que não devemos estar solitários. Eu posso até adiantar que a fé cristã não é uma fé isolada, uma fé solitária. Não. A partícula do texto que reforça está aqui, todos. E esse todos evidencia a abrangência da ação divina. Eu posso dizer que Deus não deixa ninguém para trás. Em algum momento da sua vida, das nossas vidas, nós nos sentimos abandonados, até mesmo desprezados, esquecidos, mas pode ter a plena certeza que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai trazer o desamparo sobre você. Deus nunca vai te deixar para trás. Deus nunca vai esquecer quem você é. Você é filho dele. Deus, volto a dizer, não deixa ninguém
para trás. A expressão todos remete à ideia que todos, literalmente, estavam juntos. Deus não esqueceu ninguém. Há também um local, não sei se você se atentou para isso, aí no texto, lembra? Consegue identificar? E partiram de Sitim. Representa um ponto de transição. Se a sua memória bíblica estiver em dia, você vai lembrar que ali no passado, Israel tinha caído em pecado, lá em Números capítulo 25, onde os homens e mulheres tiveram ali um envolvimento com um deus daquela terra chamado Baal Peor, onde eles se envolveram sexualmente, foi uma depravação, ocorreu ali também uma adoração a Baal. Então Deus trouxe diante do povo a mão pesada da justiça dele. Diz o texto bíblico que mais de 24 mil pessoas pagaram com a vida por causa dessa depravação. Então, Sitim agora não é mais um local de pecado, mas agora o povo é chamado a sair dali para entrar num novo tempo. É como se o Senhor dissesse o seguinte: vocês não permanecerão presos no lugar do fracasso, mas avançarão para a promessa. Você entende que o que passou, passou? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é algo novo. Essa ideia, esse princípio não é algo novo. É algo que a Bíblia traz constantemente. A fé não é um espetáculo para alguns, mas um caminho para todos os que foram chamados por Deus. A nossa maneira de ver o cristianismo não é elitista, não é algo que eu escolho, não, é algo comunitário, não tem como terceirizar a fé. Cada um de nós precisamos atravessar o seu próprio Jordão pela confiança no Senhor. Qual é o seu Jordão? O que você precisa atravessar? Qual é literalmente a dificuldade a ser vencida? Não há substitutos espirituais. Preste atenção nisto. Cada um precisa exercer a sua própria fé. Eu gostaria de tomar a decisão de fé pelos meus, mas a fé é individual. Pais não podem crer pelos filhos. Os filhos precisam ter uma experiência de regeneração, de conversão aos pés da cruz. Pastores não podem ter experiência pelas ovelhas. Os membros da igreja precisam ter a sua experiência pessoal, concreta, definitiva e marcante. Quando nós falamos em relação a isto, quer dizer que nós não podemos atravessar do lugar do outro. O Jordão é um lugar de, literalmente, de ser um divisor de águas, onde o povo passou, onde o remetente, a estrutura de pensamento que estava ali fixada naquela região chamada Sitim, era uma região marcada pela desgraça, pelo pecado do povo de Deus, mas agora o povo está sendo conduzido a uma nova estrutura de vida, uma nova vida, que é a vida que foi prometida por Deus. A travessia é um ato de aliança coletiva. Deus trata com seu povo como corpo, não apenas como indivíduos isolados. Esta é a ideia de congregação. Muitos, nos dias de hoje, e tem uma modinha entre alguns, de pensar que não precisam estar na igreja, os sem igrejas, ou desigrejados. Nesse contexto, nós percebemos, sabe o quê? Que as pessoas não querem viver uma responsabilidade, porque participar da igreja é viver uma responsabilidade, tanto com a liderança, como também com os nossos irmãos. A cruz tem, para o alto e para os lados,
A vivência na igreja também tem a ideia de viver debaixo de uma autoridade, mas viver também numa fé comunitária. Quando Deus pede para que o povo dele atravesse, ele está dizendo o seguinte: eu não chamo somente indivíduos, eu chamo também pessoas no coletivo. Algumas aplicações para nós: participação e não passividade. Coloque aí, por favor. Muito obrigado. Na igreja, ninguém deve ser contentar em ser um espectador, porque aqui não há espetáculo. Não chamamos aqui de palco porque não é. Aqui é um local onde nós estamos para servir a Deus. Todos foram chamados a caminhar. Todos foram convocados pela graça de Deus a servir. Todos foram intimados pelo amor de Deus a obedecer e a atravessar juntos. A fé não é um entretenimento, mas um envolvimento. Eu não sou aquele que venho para assistir um culto, eu vou prestar um culto a Deus. Deu para entender a diferença? Segundo, superação do passado. Sitim, como nós falamos, lembra quedas, mas o Jordão anuncia novidade de vida. E em Cristo somos chamados a deixar o passado do pecado para trás, matar literalmente aquela vivência do velho homem, aquilo que assombra os corações, e marchar em rumo à promessa de Deus. Não permita que o seu passado assombre o seu presente e tumultue o seu futuro. O que passou, passou, e em Cristo somos nova criatura. Terceiro, caminhada comunitária, aquilo que nós falamos. A vida cristã não é para ser uma vida de isolamento. Não é para ser assim. Imagine comigo o povo de Israel atravessando ali aquele Jordão. Era uma multidão. Não dá nem para mensurar. Mas a ideia é que era uma multidão e todos andavam juntos. E diz o texto mais na frente, não aqui, mas um pouquinho mais para frente, que eles estavam apressados. O interessante, e a gente vai abordar isso daqui a pouco, não necessariamente agora, mas cada um no seu tempo. Um idoso, uma criança, eles andam na mesma velocidade? Claro que não. Mas todos passaram. A travessia é da comunidade do pacto. A igreja é o povo que marcha unido, suportando uns aos outros, conduzindo, dando a mão, incentivando, orando. Ô meu irmão, eu percebi que você não foi à igreja essa semana. O que houve contigo? O que eu posso te ajudar? É assim que acontece essa travessia. Estamos no meio do Jordão, todos nós. Temos que olhar para o lado e perceber que está faltando alguém, perceber que tem alguém doente, perceber que tem alguém com uma necessidade maior do que a nossa. Isso é ser igreja. E esse texto também aponta para Cristo. Assim como todo o povo atravessou o Jordão, em Cristo todos os salvos são conduzidos da morte para a vida, do estado onde nós estávamos para o estado onde nós nos encontraremos. Ele não salva alguns poucos privilegiados, mas o corpo inteiro dos que, diz a palavra de Deus, que o Pai lhe deu. João 6, verso 37, 38 e 39, garante isso. Ninguém se perderá. É hora do amém. Amém, povo? Ninguém se perderá. Todos nós estamos garantidos nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo é o verdadeiro Josué, que não deixa nenhum dos seus para trás. Não sei se você é apressadinho, não sei se você gosta de correr na rua, não sei se você é impaciente, se tem alguém na sua frente, você já, meu Deus, está andando devagar, deixa eu passar por aqui, vem, vai arrastando o outro. Não fica assim não, aquieta o teu coração. Ninguém ficará para trás. Se a travessia do Jordão garantiu a entrada em Canaã, a travessia da cruz garante nossa entrada na Canaã celestial. Cristo, Ele sim, como diz o hino, Ele abriu o caminho para o céu.
Segunda grande verdade nesse texto tão bonito, tão maravilhoso. Na travessia temos uma bússola. Você sabe quem é essa bússola? Sim, é o Senhor. Verso 3, 4 e o verso 6 diz o seguinte: e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Eu quero também ler o verso 6, que está aqui no meu apontamento. E disse aos sacerdotes: levante-se a arca da aliança e passe-a à frente do povo. E eles levantaram e foram na frente. Só para ter uma ideia, imagine o tumulto, a multidão. Imagine os sacerdotes com a arca. Eles tinham que carregar, tinha toda uma maneira, não era de qualquer maneira que deveria carregar a arca. Agora imagine eles passando na frente da multidão. Não era semelhante, de repente, um estádio de futebol onde alguém está vendendo água e tem aquela caixa de isopor e vai carregando assim por cima. Não é assim, não. Havia uma cerimônia, havia uma responsabilidade, havia um senso da presença de Deus. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. Nela continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, sinais da aliança, ok? Estamos falando da lei, sinais do sustento, nós estamos falando do maná, e da autoridade divina, que era o cajado. Então, diante desses fatos, o povo caminhando, fazendo essa travessia, a arca à frente, e na travessia ela é colocada à frente, não atrás. Sabe por quê? Porque Deus é Deus quem guia e não o homem. Quando a nossa vida for guiada pela bússola de Deus, sempre teremos a vitória garantida. Quando pararmos de tentar ter o leme de nossas vidas em nossas mãos, quando pararmos de tentar de ter o volante das nossas decisões em nossas mãos, nós perceberemos que existe um que guia melhor do que qualquer um de nós. Ele é o nosso Deus. A ordem é essa expressão, sair de suas posições e seguir a arca. Revela que o movimento do povo dependia totalmente da direção do Senhor. Aí vem uma lição extra. Qual a lição extra? Se Deus não agir, espere a ação de Deus. Como assim, pastor? Não tome uma decisão na dúvida. Espere o Senhor conduzir. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Essa é a ideia do texto. E o verso 4 acrescenta que eles deveriam manter distância. Não como um afastamento da graça. Não é isso não. Não é um Deus de longe, não é isso. Mas como relacionamento de santidade e a transcendência de Deus. Deus é santo. E a Bíblia diz que o meu pecado faz separação entre a minha vida e o meu Senhor. Então, Cristo veio para perdoar os meus pecados e fazer de novo essa união. Por isso que tem a expressão religião. A ideia de religar-lhe é ligar novamente aquilo que estava desligado, porque um dia o pecado veio e desligou a nossa vida de Deus, o Todo-Poderoso, e em Cristo nós fomos ligados novamente. E quando nós falamos disso, podemos entender o que o texto também ressalta. O texto diz: vocês nunca passarão por lá. O verso 3, nunca passaram por lá. O verso 4 diz isso. Era um caminho novo. Eles nunca tinham passado por ali. Era algo desconhecido, que exigia confiança absoluta no guia divino. Não sei se em algum momento da sua vida, na direção de um carro ou andando, você se sentiu perdido, não sabendo onde estava, num lugar que você não conhecia. Meu irmão, isso é muito ruim. Isso dá uma dor no coração, a perna treme, mas
O povo de Deus não tinha um GPS, ele tinha o próprio Deus guiando. Em momentos da sua vida, da nossa vida, nos sentimos perdidos, mas existe uma bússola para a nossa alma, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor. Posso dizer que aquele caminho era novo, mas não era desconhecido para Deus. Precisamos, e a fé exige isso, que depositemos nele toda a nossa confiança. A presença de Deus é o maior tesouro do cristão. Não é o que nós temos em nossas mãos, não é o que temos em conta corrente ou em propriedade. O maior tesouro do cristão, sim, é a presença de Deus. Não buscamos apenas as bênçãos, mas o próprio Deus. Porque, na verdade, Deus é o Evangelho. Ele é a boa nova. É que temos, através disso, o acesso à presença do Senhor. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a distância da arca lembrava o povo de sua pecaminosidade diante da santidade de Deus. Isso tem que estar muito claro, porque as pessoas querem utilizar Deus, querem exigir de Deus, mas não entendem que Deus é santo. Perdem o senso do sagrado. Vivemos numa sociedade chamada pós-cristã. Por que pós-cristã? Porque não estão mais valorizando quem é o Deus do cristianismo. Fazem chacota de Deus. Humilham o nome de Deus. Mas precisamos lembrar que o povo não poderia se aproximar da arca, que era o símbolo da presença de Deus, por causa do entendimento do pecado. A travessia só é possível porque Deus, em sua graça, se aproxima do homem. Não é porque eu entrei à força na presença de Deus, não, foi porque Deus permitiu e me chamou, te chamou por meio do Evangelho, da graça, da misericórdia, do amor dEle. Se não fosse assim, nós não estaríamos na presença dEle. É como a ideia do antigo Oriente, que o rei, ele estava no seu trono, e se alguém chegasse sem ser chamado, era digno de morte. Leia o livro de Esther, veja como isso aconteceu. Veja como o rei permitiu que Esther entrasse, porque ele deu a bênção. Irmãos, nós só estamos na presença de Deus porque Ele permite. O cristão nunca caminha por terrenos repetidos, pois Deus sempre abre novas trilhas de fé e de obediência. É de novidade em novidade, é de novidade em novidade. O Senhor faz trazer, o Senhor faz brotar, o Senhor faz surgir algo novo em nossas vidas. Nós servimos sim a um Deus que nos surpreende. A arca não era um objeto mágico. Nós não temos esses, entre aspas, amuletos, né? Nós não trabalhamos assim. Não temos elementos como esse copo com água aqui, ou no caso aqui está até embocado aqui. Esse copo não quer dizer que essa água seja melhor do que você tem na sua casa. Não trabalhamos com sal grosso, não trabalhamos com amuletos, fitinhas, nada dessas crendices, porque a Bíblia não nos autoriza. A Bíblia não nos mostra esse caminho. A arca não era um elemento mágico. Nós não somos guiados aquele versículo que sai da caixinha de promessas como se fosse algo determinante daquele dia. Nós temos um sinal, ali é um sinal teológico da presença real do Senhor. O foco não está no símbolo em si, mas no Deus que faz presente. E com isso eu quero terminar com 3 aplicações práticas. Primeiro, a presença de Deus vai à frente. O cristão não precisa caminhar guiado por achismos. Não. Eu acho. Não é acho, não. Não dá para tomar decisão assim. Nós somos guiados pela palavra de Deus e pela direção soberana do Deus soberano. Antes de darmos qualquer passo, eu e você devemos perguntar, entre aspas, a arca está à frente? Deus está à frente, Deus está na condução, Deus está aprovando, porque ou pelo menos deveria ser, quando nós não aprovamos algo, não nos submetemos a ficar
naquele elemento ali, naquela presença. Segunda grande verdade, santidade e reverência. O distanciamento ensina que não podemos nos aproximar de Deus de forma leviana. Por quê? Volto a dizer, porque Ele é santo. Nossa adoração deve ser marcada por reverência e não por superficialidade. Nós temos que entender e guardar o senso de santidade de Deus. Temos que entender o quanto somos depravados. Você se acha uma pessoa boa? Eu sou, pastor. Eu sou legal, torço até para o Flamengo. Irmãos, você sabe exatamente o que eu vou falar. Cutuca você com a vara curta. Vão conhecer o felino que há dentro do seu coração. Não é por aí que acontece? Nós não somos bons. A nossa natureza, ela está sendo dominada, adestrada pelo Espírito Santo. Que o elemento felino nunca vem aparecer. Mas nós não somos bons. Então, Ele é santo e nós somos pecadores. Nossa adoração deve ser marcada pela reverência, ou seja, eu preciso entender quem Ele é. Eu não posso cantar de qualquer maneira, eu não posso pregar de qualquer maneira, eu não posso estar aqui de qualquer maneira. Eu preciso estar com o coração aberto e entendendo que Ele é santo, que eu preciso do perdão dEle. E o perdão já foi derramado na cruz do Calvário. E termino dizendo o seguinte: confiança no desconhecido. A expressão, vocês nunca passaram por lá. O que seria isso? Seria exatamente o que a gente vai falar. A vida cristã, em certos momentos, vamos lá. A vida cristã, em certos momentos, exige, sabe o quê? Passos de fé em caminhos que nunca foram trilhados. É confiar em Deus. A turma antiga vai lembrar disso, os mais novos não. Mas em um dos filmes do Indiana Jones, tinha uma etapa onde ele vai buscar o cálice sagrado, uma etapa onde há um abismo, como se fosse daqui onde está o meu irmão Adriano. E há uma figura indicativa onde um homem está andando no abismo, e diz assim: um homem de fé conseguirá. E fica aquela grande dúvida, ele tinha que chegar por causa que ele precisava pegar o elemento para salvar alguém. E então, ele vai e dá um passo de fé, ele estica o pé diante daquele abismo. E na visão que é apresentada, não dá para ver, mas ali há uma ponte com a mesma estrutura, com a mesma visão das pedras do fundo. Então, daqui não dava para ver que havia uma ponte, somente na lateral. E a expressão, um homem de fé conseguirá. Existem momentos na nossa vida, na sua vida, de maneira especial, você precisa ter mais fé do que visão. É acreditar mais do que enxergar. A bússola é o Senhor, não nossas experiências passadas, não nossa capacidade humana, e nem nada menos do que as nossas previsões humanas. O que nós precisamos é crer em Deus. Você sabe, quando o pastor fala termina, ainda tem pelo menos uns 5 minutos, né? Agora, terminando de verdade. A Arca da Aliança aponta para Cristo. Ele é a presença de Deus encarnada entre os homens. João capítulo 1, verso 14. Ele vai à frente do seu povo. Ele vai atravessando o Jordão da morte. Ele fez exatamente isto, para que possamos passar em segurança. Na cruz, Cristo se tornou o nosso guia e a nossa bússola. Ele mesmo disse, lembra de João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Seguir a arca quer dizer, em última instância, seguir a Cristo, que vai adiante para preparar-nos lugar. João 14, 2. Irmãos queridos, nós bem sabemos que o que o Senhor espera de nós é que coloquemos em prática o que nós ouvimos. Nós ouvimos, de trás para frente, que na travessia, e aí a gente entende que a travessia é a nossa vida, nós temos uma bússola. O Senhor está nos conduzindo. E nessa travessia, em nossa vida, não estamos sozinhos. A travessia, ou na travessia, temos que andar com outras pessoas. A expressão todos. Deus não deixa ninguém para trás. Semelhante a Ele, não devemos deixar ninguém para trás. Que o Senhor nos abençoe. Você pode fechar os seus olhos e orar por aquilo que o Senhor falou por meio da sua palavra ao seu coração. Pode fechar os seus olhos e orar, pedindo que o Senhor te dê força para colocar em prática o que Ele mesmo trabalhou nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por sua bondade. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por tratar a nossa personalidade, o nosso caráter. E agora, Deus, que essas verdades sejam colocadas em práticas na nossa vida. Nos ajude a isso, Deus. Nós oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?